As bicicletas antigas estavam equipadas com dínamos que produziam energia suficiente para acender um farol que iluminava muito bem a estrada e ainda acendiam também o farolim traseiro de luz vermelha. Os faróis tinham duas lâmpadas, uma maior e outra mais pequena, que correspondiam aos médios e máximos, tal como acontece nos faróis dos automóveis. E a verdade é que alguns desses dínamos, dependendo da sua voltagem e amperagem, forneciam tanta luz que, na estrada, caso não se baixasse a luz para os médios, podiam encandear os condutores dos veículos que circulavam em sentido contrário. As lâmpadas eram de filamento como esta que está na imagem e que chegou a ser acendida pelo dínamo de 18 volts 8 watts da minha primeira bicicleta, que usei há mais de meio século. É por isso que, naturalmente, quando se começou a pensar no fabrico de pequenos geradores eólicos caseiros, o dínamo de bicicleta fosse encarado como o gerador ideal para esses projetos, assim como também o alternador de automóvel. Embora tanto um como o outro precisem de altas rotações para funcionar bem, como veremos a seguir. Bem, eu também ainda tenho o dínamo dessa bicicleta e sabem porque é que esse e outros dínamos davam tanta luz? Produzia muita energia precisamente porque o ímã circular que girava no interior das bobinas girava a grande velocidade devido à grande multiplicação de rotações originada pelas rodas de grande diâmetro da bicicleta. A pequenina cabeça do dínamo, encostada a um dos pneus, era obrigada a rodar a altas rotações e não era preciso que a bicicleta fosse a grande velocidade. A 10 km por hora já fornecia luz suficiente para iluminar toda a estrada. Eu fui um dos que acreditaram que se poderia utilizar um dínamo de bicicleta como gerador eólico e meti mãos à obra num projeto desses, mas acabei por concluir que para ter sucesso utilizando um dínamo de bicicleta seria preciso construir uma grande turbina com umas grandes pás e ainda com um sistema que faça uma grande multiplicação de rotações semelhante à do dínamo encostada ao pneu da bicicleta. E é essencial que a máquina esteja instalada num local de bons ventos. Comecei as minhas experiências aplicando o dínamo da minha antiga bicicleta numa turbina eólica. Como já disse, o dínamo é de 18 volts e 8 watts e acendia uma lâmpada de igual potência elétrica. Não vou dar muitos pormenores sobre a turbina onde apliquei o dínamo, mas essa turbina tinha, no sítio de onde partiam as pás, uma roda que tinha sido feita com um aro de bicicleta 24. Um aro com um diâmetro menor do que têm as rodas mais comumente usadas. Apliquei o dínamo a funcionar com a cabeça encostada a essa roda, mas como podem ver nas imagens, a lâmpada que coloquei no farol para fazer as experiências acendia, mas com muito pouco brilho. Pensando que se aplicasse o dínamo numa turbina um pouco maior e com um pouco mais de vento, a coisa talvez funcionasse e parti para outro projeto. Mas decidi modificar um pouco o dínamo para que tivesse mais resistência no giro, pois, como devem saber, o veio dos dínamos não tem rolamentos e, provavelmente, a trabalhar durante muito tempo, tocado pelo vento, acabaria por se desgastar e acabar a sua vida útil em pouco tempo. Como podem ver pelas imagens, coloquei um pedaço de ferro roscado que enrosquei no fundo do ímã depois de aí ter feito um furo e colei. Apliquei um rolamento nesse veio e outro no veio que saía pela cabeça do dínamo e coloquei os rolamentos apertados em abraçadeiras tubulares, tendo enroscado nos furos dos parafusos das abraçadeiras 2 pedaços de varão roscado que irão ser chumbados numa pequena placa de cimento que passará a ser a base do dínamo ou gerador, como lhe queiramos chamar. Apliquei uma polia no dínamo e fiz uma primeira experiência rodando a maquineta à mão e aparentemente estava tudo a funcionar muito bem. Tinha ali um ótimo gerador para utilizar numa turbina eólica.
E foi isso mesmo que fiz. Apliquei o dínamo numa outra turbina que tinha as pás um pouco maiores e verifiquei os resultados. Não posso dizer que fiquei muito satisfeito com aquelas primeiras experiências, mas não dei o tempo por perdido. O dínamo estava ligado a uma lâmpada de filamento e ao mesmo tempo ligado a um multímetro que chegou a ultrapassar os 5 volts. Não experimentei verificar qual a voltagem que o multímetro marcaria se estivesse ligado em vazio ao dínamo, mas tenho a certeza que, com uma turbina ainda maior do que esta e com uma multiplicação de rotações maior da que estava a ser feita pela polia da máquina de lavar que estava aplicada na turbina, poderia obter grandes resultados com este dínamo de bicicleta que tinha preparado para durar muito tempo depois das alterações que lhe fiz aplicando-lhe rolamentos no veio. Como se pode ver agora, o multímetro chega a atingir mais de 5 volts com a corrente elétrica a passar pela lâmpada. Mas, claramente, será necessário uma maior multiplicação de rotações da turbina para o gerador, porque a turbina está a girar a grande velocidade, mas, comparando a multiplicação que existe numa bicicleta com a pequenina cabeça do dínamo encostada à roda, a multiplicação que está aqui a ser feita é muito menor. E, já agora, para que o projeto fique ainda melhor, será uma boa ideia aplicar na turbina umas pás um pouco maiores, porque a estrutura desta máquina foi preparada para aguentar grandes tempestades ou até furacões.